1. Queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um programa em torno do estudo do livro Apocalipse de João. Nesse momento, nós endereçamos um abraço fraterno, amigo, para todos os nossos amigos teleouvintes da rede Amigo Espírita, como também os nossos companheiros que nos acompanham semanalmente na Rádio Brasil Espírita de Maceió, hoje compondo a rede Brasil Espírita. A gente aproveita para endereçar um abraço para todos aqueles que trabalham nos bastidores, na direção, o Zé Aparecido na rede Amigo Espírita, o Márcio na Rádio Brasil. Inclusive aproveito para endereçar para todos o nosso envolvimento carinhoso, expectante, quanto à nossa estada amanhã na cidade, na querida Maceió, para a Bienal Internacional do Livro. Então, a gente endereça um abraço a todos os nossos companheiros das Alagoas. Então, nós vamos iniciar nosso trabalho, aproveitando também para envolver os nossos companheiros do chat, especialmente nesse momento inicial, o Simplício, a Marilac, a Cleusa, a Jussara, o Daniel, Tiago, a Helena, a Nita, o Paulo César, enfim. E vocês vão envolvendo a todos que forem chegando ao longo do estudo. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor da vida, Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo, Senhor dos nossos destinos. Com muita alegria, iniciamos o nosso trabalho. Suplicamos, Senhor, as Tuas bênçãos, o envolvimento imprescindível para que possamos levar a efeito a tarefa de divulgar a doutrina espírita e o Evangelho do Senhor Jesus. Rogamos que envies os Teus representantes, aqueles que possuem uma condição, que possam atender a todos os anseios, a todos os corações que se farão presentes durante o nosso trabalho, estando eles na esfera física ou nas dinâmicas, nas dimensões espirituais. E que também, Senhor, as Tuas bênçãos envolvam os sofredores, a todos os lares aqui representados. Nesta noite, gostaríamos de, em prece, endereçar as nossas vibrações mais caras, de profundo sentimento de solidariedade, a todos aqueles que se fizeram vítimas ou que se tornaram vítimas dos atentados na cidade de Paris, como também as mortes que por consequência redundaram dentro desse fenômeno da causa e efeito, da violência, da indiferença contra as Tuas leis. Como também, Senhor, pedimos para todos aqueles que se tornaram vítima do acidente que ocorreu aqui nas nossas Minas Gerais. Que todos aqueles que sofrem, que estão sem teto, carentes, desprovidos dos recursos e também distantes dos corações que amam, incertos quanto ao futuro, que todos eles recebam os nossos votos de solidariedade e que a esperança possa fazer parte
que ela possa se dinamizar na intimidade destes corações. E assim, Senhor, nós pedimos, suplicamos as bênçãos da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós damos por iniciado o nosso estudo em torno do livro Apocalipse de João, o vidente de Patmos. Estudo utilizando da chave da revelação espiritual em suas características universalistas. Que esse trabalho possa atender a espíritas e a todos aqueles que se interessam por estudar o mecanismo da evolução. E que João, evangelista, e a pleiade de espíritos, que, sob a tutela do Espírito de Verdade, Jesus, que eles possam inspirar a todos nós. E assim, nós vamos dinamizar o nosso trabalho. Abraço novamente a todos que nesse momento estão se conectando com o nosso procedimento de transmissão quanto ao estudo. Vamos lá. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros versículos do livro Apocalipse de João, para que a gente possa já iniciar os nossos passos no que remontam ao versículo 4 em diante. Mas eu vou ler do primeiro versículo. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho conforme praticamente nós encerramos a última semana. Nós vamos trabalhar um material que nós participamos da sua construção a partir do ano de 1999 no Grupo Emmanuel em Belo Horizonte. Então nós vamos trazer o nosso querido Honório Onofre de Abreu, que foi podemos dizer, daqueles que deram os primeiros passos no estudo do Apocalipse no movimento espírita, para que a gente possa construir o nosso pensamento no tema de hoje, que foi definido como uma missão crística. Bom, afirma assim Honório. Vamos, melhor dizendo, na reunião anterior, e nós estamos falando sobre isso porque nós terminamos o nosso último estudo com a leitura do próprio Honório. Na reunião anterior, nós ficamos logo na introdução e o versículo 3 diz: Bem-aventurado que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quer dizer, esse tempo está próximo. Vocês se lembram que o tema da última semana foi o tempo está próximo?
é uma colocação que define para nós, não de maneira fechada, absoluta, o acontecimento em termos da transição pela qual nós estamos passando. Esse tempo está próximo, mas nós temos condições, dentro do plano íntimo da assimilação dos ensinamentos, antecipá-lo, ou até deixar que a proximidade dele fique mais distante. Continuando. A proximidade dele fique mais distante. É evidente. Ganhando os louros da vitória, pela capacidade nossa de compreender, de aprender e de amar. Como também estendê-lo, marginalizando-nos, ou marginalizando, no que reporta os ensinamentos que chegam, e que nós não estamos ainda devidamente predispostos a aplicá-los. Deixando então, para outros momentos, a proximidade desse tempo, para uma solução intrínseca dos nossos problemas interiores. O que está próximo e que nós não podemos abrir mão são os fatos indutores da luta, que nós temos que abraçar mais hoje, mais amanhã. Nós poderíamos encerrar essa parte, que nós começamos na reunião passada, quando diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Como nós bem comentamos e vamos repetir, para lembrar que isso necessita ser incrustado em nosso psiquismo. O mundo de hoje, com todas as lutas que nós observamos em volta, no campo globalizado, incluindo o nosso Brasil, o nosso campo próximo de evolução dos mais distantes, nós notamos que todas as áreas estão visitadas por um chamamento de bom tamanho. Então, o que fica para nós como ponto de evidência, que foi uma base da elaboração do último estudo? O tempo está próximo. O que para nós é muito importante não é ficarmos presos nas questões ou da transição que nós discutimos tanto no movimento espírita, e que é fato, como revela Allan Kardec, que nós estamos em pleno processo da transição. Fomos, inclusive, solicitados para apresentar cálculos, para falar de datas. E nós, inclusive, pedimos desculpas, porque os cálculos, quando a gente for trabalhar mais as questões numerológicas, nós vamos o fazer em procedimentos mais avançados do estudo, porque a gente não está com pressa. Inclusive, não é também do nosso interesse ficar determinando essas datas. Por quê? Conforme a gente estuda com o próprio Allan Kardec no livro A Gênese, nós partimos de um tempo determinado para caminhar na evolução em busca do infinito. Temos um espaço de evolução, não é? Que também projeta-se para a eternidade. Então eu fiz propositalmente uma inversão. Espaço infinito, tempo eterno. Mas anteriormente eu disse espaço eterno, tempo infinito. A definir uma série de conjugações que tem a ver com uma evolução que precisa de ser, por todos nós, apreendida como uma metodologia que precisamos de qualificar a cada instante, para que todos nós possamos ir nos libertando dos grilhões que impedem essa evolução. Então, sem ficar projetando tantas datas, a nossa reflexão aqui, ela se baseia inclusive nessa frase que o Honório foi instrumento para trazer para a gente na época. O que está próximo e que nós não podemos abrir mão são os fatores indutores da luta que nós temos que abraçar. Mais hoje, mais amanhã.
Pegaram lá? Isso é extremamente valioso, né? Todos os fatores indutores, nós não podemos vacilar e perder a oportunidade deles. Fator indutor é a indução que se manifesta pela própria misericórdia da providência divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros sem uma finalidade, sem um objetivo específico, que define para nós posições no espaço, em determinados departamentos que somos convocados para trabalhar, com o fim de nos auxiliar no processo do aprendizado. Então, o microfone, o livro, a imagem, o som, a música, ou um barulho que está fora da nossa programação, das nossas intenções de apresentar nesse cenário que visa favorecer didaticamente a apresentação do conteúdo, tudo que está aqui à minha volta, como a sua, se nós prestarmos atenção, são expressões indutoras para o mergulho do espírito na sua própria intimidade, para buscar os valores que precisam de ser elaborados, trabalhados, dinamizados. Então, o assunto Apocalipse, quanto revelação, define para nós assim a importância de nos tornarmos bem-aventurado se prestarmos atenção na leitura e efetivamente o que chega aos nossos ouvidos. Agora, por quê? Aproveitando, aprimorando, qualificando, dentro desse contexto do presente, por certo, nós estaremos movimentando, nós estaremos dinamizando a nossa atuação como espíritos para, inclusive, lidarmos com os acontecimentos que efetivamente vão envolvendo a todos. Dentro dessa própria abordagem que o Honório fez sobre o mundo globalizado, não é? Então, todos os acontecimentos na natureza, eles são causas que efetivamente promovem efeitos. Para não dizer que costuma ser muito complexo até a gente definir de onde que parte a causa. Porque a causa pode estar, e muitas vezes estão essas causas, partindo do mundo espiritual, tendo na Terra apenas os seus efeitos que vão projetando fenômenos dentro da linha de uma cadência, dentro desse quadro da natureza, seja a ambiência externa quanto a própria natureza íntima. Aí eu vou continuar com o Honório, porque ele traz aqui alguns pensamentos interessantes para o nosso estudo. Aquela parte que define que o Evangelho seria pregado em todos os recantos, então viria o fim, é que hoje a nossa presença da comunicação de forma evoluída e abrangente está fazendo esse papel. Não há quem não tenha uma informação, por menor que seja. Ela é uma informação que nos convida à serenidade, ao equilíbrio, à capacidade de operar no bem, respeitar o semelhante e ajudar naquilo que for possível, em maior ou menor escala. Nós costumamos dizer, para aqueles que têm aparecido nas nossas atividades, que a nossa era mostra os alienados por falta de capacidade auditiva e os necessitados por consequência, ou melhor, os necessitados por consciência, e que em decorrência desse conhecimento das necessidades, vem buscando assimilar alguma coisa e cooperar da melhor forma possível. Uns gemendo e outros tentando tirar o gemido e auxiliar. Uns chorando de dor, outros tentando pensar na ferida, dentro das próprias dificuldades. Observem que alcance
que esta mensagem que o Honório ofereceu para nós nos auxilia e pode inclusive abranger uma série de reflexões que estejamos fazendo na atual conjuntura da nossa trajetória evolucional. Então nós temos nesse quadro globalizado de evolução vamos nos depreender com aqueles que estão alienados por falta de capacidade auditiva. Estão vivendo, convivendo, mas estão alienados de um contexto mais amplo. Comem, bebem, gozam, sofrem, mas dentro de uma elaboração, num plano bem limitado. Por isso que a condição aqui que os espíritos falam é de serem verdadeiros alienados da evolução. Agora, já existe também os painéis daqueles que estão tentando sair dessa condição, né? E estamos em busca de sair por estar gemendo de dor. Ou seja, procurando pela dor lutar para dirimi-la, para resolver, para acabar com essa dor. E ao perceber que é possível e que existem inclusive fatores de ordem externa que nos auxiliam, seja pelo médico, pelo amigo, pela dica, como também pela própria presença dos espíritos em nossas vidas, nós vamos como então lutando para também contribuir para dirimir a dor do semelhante, né? Ou seja, se existem uns que estão chorando de dor, tentando pensar na ferida, dentro das próprias dificuldades, somos nós outros que nos encaixamos perfeitamente aqui. Então não somos, longe, não somos missionários. Aqueles que estamos militando dentro dos próprios patamares de divulgação espírita, e muitas vezes somos confundidos com aqueles que realmente são os tutores do trabalho, nós estamos como que lutando para pensar na ferida, né? Nas nossas próprias dificuldades, pensar na ferida, pelo estudo, pelo conteúdo da doutrina, e pensando nessas feridas, nós vamos percebendo que existem limites, limites de força, limite de idade, limites de atuação. Nós vamos com isso percebendo a importância da humildade. Nós vamos como que diante dessas feridas trabalhando de sorte a não promover tantas feridas nos outros, procurando errar cada vez menos. Esse é o contexto do cristão na atualidade. Infelizmente, existem alguns religiosos, existem alguns intelectuais que se colocam na condição de seres enviados, né? Aqueles que estão já ocupando patamares bem diferenciados na evolução. E a gente sabe, pela própria prática da vida, que são raros aqueles que realmente se destacam. A grande maioria somos aqueles que estamos tentando viver esse despertamento. Aí, nós estamos continuando a caminhar, o Honório já começa a entrar onde que a gente queria. Por isso é que nós estamos fazendo a leitura. A capacidade nossa de desenvolver a solidariedade, a cooperação, emerge de dentro dos detritos da nossa própria imperfeição. Olha que frase. Capacidade de desenvolver solidariedade e cooperação. Isso emerge dentro dos detritos da nossa própria imperfeição. Olha que beleza. Não temos que fazer um curso, nos titular de benfeitores para cooperar. O nosso curso tem um sentido teórico e prático. Teórico no que reporta a nos instruir. Prático no que reporta a capacidade mínima que a gente tem de amar, de cooperar, de servir e fazer alguém feliz. Aí o Honório já começa a interpretar para a gente. O versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco.
da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, João se posiciona aqui como um intermediário. Essas 7 igrejas estão na Ásia Oriental. Era conhecida naquela região menor, sem a expansão que nós temos do continente asiático de hoje. Vamos encontrar no Mar Egeu, naquelas entranças ali da nossa topografia, uma série de localidades pequenas, ilhas, que definem aquele terreno propício à instauração dos centros, em que a mensagem do Cristo, no seu processo de cristianismo nascente, através de corações que se dedicavam à disposição de servir, de cooperar, se instalavam por aquelas regiões. Muitas dessas regiões merecem um carinho todo extraordinário de Paulo nas suas viagens missionárias. O próprio João Evangelista que é o que está escrevendo o Apocalipse, escreveu para nós. Ele estava nesse período, como que exilado na ilha de Patmos, que é uma ilha pequena no próprio Mar Egeu. Vocês me permitem, essa abordagem histórica é muito interessante. Continua, Honório. Consta nos registros históricos que ele foi exilado para a ilha de Patmos, em função das perseguições sob o regime de Domiciano. Agora, alguns entendem que isso se deu antes, nas próprias perseguições iniciadas sob o regime de Nero, em Roma. Mas parece-nos que realmente as linhas mais estudiosas, mais coerentes, são aquelas que definem que ele foi segregado ali em função do regime de Domiciano. Então, a data do Apocalipse fica de algum modo meio difícil de se entender, de se apropriar. Chega mesmo alguns estudiosos a entender que ele teria escrito o Apocalipse antes mesmo do próprio Evangelho. Mas, pelo que a gente vai analisando do conteúdo, o Evangelho deve ter saído antes. Essas igrejas da Ásia, elas seguem aquela ordem com que elas são trabalhadas aqui. Elas seguem um ponto interessante que nós vamos fazer à frente. Uma lâmina para vocês acompanharem as igrejas. Aí ele vai citar a igreja de Éfeso, que é a primeira. A igreja de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardo, ou Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia. Elas formam assim uma espécie de triângulo. As 3 primeiras cidades, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, elas vão assim mais ou menos na orla do Mar Egeu. Vai subindo assim, forma um vértice de um triângulo, que vai descendo nas 4 igrejas, terminando na igreja de Laodiceia, fazendo exatamente uma caída nesse lado desse ângulo formado. Então ela sobe e termina lá em cima com Pérgamo e desce. Então, se nós traçarmos uma linha, nós vamos formar praticamente um triângulo dentro dessa análise. Definindo assim esse terreno de uma fertilização extraordinária no campo espiritual, nós podemos depreender que as sementes foram lançadas nas terras difíceis da Palestina, quando Jesus trabalhou naquela região, estendendo o máximo da extensão de Jesus. Foi nas regiões litorâneas do mar Mediterrâneo, na região da Cirofenícia, levando algumas
colocações. Assim, de maneira eventual, porque ele tinha recomendado que não se trabalhasse naquela região. Estamos terminando. Agora, praticamente, esse terreno que nós estamos trabalhando aqui no Apocalipse representa a região, a linha geográfica do nosso planeta, de onde irradiam todo o processo dinâmico da divulgação da mensagem de Jesus. Então, essas igrejas, conhecidas como igrejas, esses núcleos do cristianismo primitivo, atuavam como um verdadeiro foco, ou focos irradiadores, de uma mensagem. Por isso é que ela representa hoje essa área, lá da antiguidade, cujos elementos estão lá ainda, estas cidades, com os nomes de algum modo alterados, como é o caso de Esmirna, que tem uma ligeira alteração na denominação. É uma cidadezinha da Turquia, e nós vamos notar que esses elementos representavam naquela época, para os primeiros cristãos, o mundo de hoje. Olha que interessante. Há 7 a representarem aquele elemento que nós tentamos falar na reunião passada, definindo uma certa elasticidade no campo das responsabilidades pessoais. Desculpem, gente, nós estamos um tanto quanto gripados. Então, a representação das 7 igrejas, nessa colocação que o Honório fez, traz para nós reflexões, obviamente que não são fechadas, mas elas dão um norteamento interessante. As 7 igrejas, portanto, representando pontos estratégicos na divulgação da mensagem do cristianismo. Naquela região, portanto, que para eles era o mundo inteiro. Tinha uma conotação, vamos dizer assim, quase que globalizada, pelo alcance que se tinha no espaço, né? O limite de espaço que se alcançava. Então, essas 7 representam campos de responsabilidades. Ou seja, esse desenho que o Honório começou a tecer aqui para nós, como as 3 primeiras formando quase que um triângulo no mapa, já traz alguns símbolos. A trilogia, né? A trilogia Deus, Espírito, Matéria, trabalho, solidariedade, tolerância, amor, justiça, caridade, Pai, Filho, Espírito santificado, os mistérios nessa trilogia da unidade e da dualidade que se intercambiam para formar, portanto, esse corpo trino, que o número 3 representa evolução. Olha que coisa interessante para nós. O número 3 é o número da evolução. O número 7, ele tem um sentido de dimensão. Dimensão desta evolução. Por isso é que a evolução setenária, chamada evolução setenária, ela parte dessa trindade. É o 3. A semana se divide em 2 partes. 3,5 para lá, 3,5 para cá. Né? Olha para vocês verem que interessante. Então, eu fui questionado até no Facebook sobre se a gente vai falar da expressão do Apocalipse do número 666, que é o símbolo da besta. Então, o número 6, ele tem a representação, é muito interessante sobre o caminhar para o fechar do ciclo, desse ciclo de expansão. O número 6 tem essa nota. Então, o número 6, ele tem as suas expressões que projetam o ser para além, né? A serpente, né? A serpente projetando a energia para o alto,
Então o número 6, a gente gosta de vez em quando de desenhar, e os recursos nossos são tão amadores, mas a ideia talvez seria essa sim. Se a gente tivesse uma lousa aqui, ficaria mais fácil. Como eu sou canhoto, fica um pouco mais difícil. Não sei se vocês vão pegar aí por causa da luminosidade. Então o número 6 aqui, ele tem a expressão que joga a energia para o alto. Poderíamos falar inclusive da Kundalini, né? A Kundalini, como também ele pode, no seu sentido da descida, representar queda. Queda e ascensão. Tá? Então isso é muito interessante. O número 6 tem essa dualidade. Porque o número 6, que ele poderia ser tratado aqui como a era da transição, é uma era de definição. A era de definição. Por isso é que se vive muito contradições. Porque o fechar de um ciclo, o caminhar para o número 7, que seria a conclusão da semana, a totalidade da semana, o número 6 ele tem vamos dizer assim, um colorido muito especial do primeiro dia da próxima semana que vai se abrir. Mas do mesmo jeito que ele ainda traz consigo aquelas notas que o vinculam na retaguarda. Então a dúvida, o medo, a insegurança para se tomar a decisão. Tem muito a ver com esse processo de libertação. Então, a gente poderia aqui até fazer mais algumas abordagens sobre a questão do número 7, dentro de uma visão até hermética, para trabalhar alguns pontos que simbolizam cada uma destas etapas. Mas não é o objeto do nosso trabalho de hoje, eu não posso ficar com ele, porque senão a gente vai desviar dentro desse roteiro que foi estabelecido. Então, elasticidade. Então, à medida em que o ser vai se desenvolvendo, ele vai ganhando elasticidade. Ou seja, vai abrindo para ele mais possibilidades de trabalho. E quanto mais elasticidade, ele vai sendo convidado a um processo de abrangência. A abrangência, ela tem a ver com a elasticidade, mas a abrangência ela está muito mais voltada para a qualificação. Então, você qualifica, você vai abranger, essa abrangência vai significar um novo degrau dentro dessa escala ascensional. A elasticidade tem muito mais a ver com a diversidade, com as oportunidades que vão se apresentando. Vocês me desculpem se o tema não está caminhando para uma condição muito filosófica, mas a gente passa por aí porque, como o Apocalipse, a revelação ela é muito simbólica, ela é muito carregada de metáforas, a gente tem que ter cuidado para não chegar numa conclusão precipitada, né? Vamos abrindo possibilidades para a gente ir construindo junto. Então, continuando, sem querer aprofundar, por exemplo, o número 12, já que nós falamos da unidade, da dualidade, da trindade e da questão da evolução setenária, nós também deveríamos falar do número 12, que o 12 vai ter um sentido mais de universalidade, né? Que também apresenta as facetas operacionais. O 7, sentido de dimensão, atuação pelos valores já apropriados. Quem já viveu uma semana, essa abordagem do Honório é muito legal. Eu separei porque eu vivi tanto esse estudo lá no Grupo Emmanuel, que eu fiquei até saudoso. Quem já viveu uma semana, que está vivendo a sexta-feira, tem muito mais recurso do que quem está começando numa segunda-feira. Eles podem ter, ao nível da informação, capacidade idêntica. O que recebeu a informação no primeiro dia da semana é a informação que também chegou para quem está vivendo o 7º dia da semana. Mas
quem está no 7º dia tem muito mais experiência de quem está no 1º dia. Então, falar em dimensão evolutiva está muito além de assimilação, por exemplo, cognitiva quando se obtém uma informação. Lembra que eu falei do recurso? O recurso é disponibilizado. Mas o que nós vamos fazer com o recurso tem a ver com a nossa condição, a nossa experiência, a nossa vivência. Então, por exemplo, hoje eu assisti uma palestra, isso me vem aqui agora. Eu assisti um trecho de uma palestra, não assisti a palestra toda, que está no site Espiritismo BH. O site Espiritismo BH é coordenado por Marcelo Orsini, um grande amigo nosso aqui de Belo Horizonte, do grupo Glacos. Inclusive, eu até mandei um e-mail para ele. E nessa palestra, a palestra estava legendada em inglês. Legendada em inglês. Poxa, eu vi aquela condição e a minha mente já foi logo lá na frente. Já pensei em como que nós poderíamos legendar os trabalhos que a gente faz para alcançar outros povos, né, outros corações que não falam a língua portuguesa. Mas eu não tenho a mínima noção de como funciona. Então eu vi aquela imagem, como muita gente viu aquela imagem, só que a minha mente está focada no trabalho. Então eu estou em busca de recolher elementos para me sair desta segunda-feira e caminhar adiante na semana. Possivelmente muitas pessoas viram o material legendado e ficaram reconfortados, outros acharam apenas interessante e outros possivelmente fizeram questão de acompanhar, porque falam outra língua, acompanhar a qualidade da tradução, né? Então, enfim, cada um recebe a informação e vai trabalhá-la conforme ele pode, conforme ele dá conta, conforme, vamos dizer assim, a sua mente está nesse processo de abrangência. Então, a informação é a mesma. Então, é uma coisa interessante, porque no nosso momento evolutivo, globalizado, a gente costuma dizer que ninguém pode dizer que não foi informado. Todos nós temos suficientes recursos para sermos informados. Agora, esta informação como um agente indutor que vem de fora para dentro, por nós será utilizado de acordo, portanto, com a nossa condição espiritual. Nós é que vamos dizer se nós estamos na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, ou se inclusive nós já estamos partindo para uma nova semana, né? Dentro de um contexto que define um certo destaque no campo da liderança, né? Ou seja, o indivíduo ele já recolhe, ele já trabalha na sua intimidade e já tem elementos para cuidar de outros que estão, vamos dizer assim, numa caminhada em dias que ainda, vamos dizer assim, ainda caracterizam uma semana anterior, meses anteriores, séculos, milênios anteriores da retaguarda. Então, é muito interessante. Bom, então, nós vamos continuar caminhando com ele, porque tem uma abordagem aqui que eu vou caminhar mais à frente, porque ele vai fazer uma digressão aqui que não vai caber muito no nosso contexto. Mas aqui ele vai voltar para a abordagem do texto que está dizendo assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça, paz seja convosco, da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos, que estão diante do seu trono. Esse versículo aqui é extraordinário para a gente conversar. Vamos lá. Vocês estão notando uma coisa interessante no que reporta a ordem dos fatos.
Num plano abrangente, nós tivemos lá atrás uma relação, o qual testificou da palavra de Deus. Estão lembrados que a gente falou sobre isso? Quem testificou a palavra de Deus? Quem? No início do texto. Não foi Jesus? Portanto, testificar quer dizer viveu aquilo que teoricamente tentava informar. Já caminhamos para uma evidência. No caso aqui o texto, o médium, que ele fala, João testificou às igrejas. Mas ele se descaracteriza. Vamos dizer, ele sai do contexto para poder colocar a mensagem como proveniente de quem? Daquele que é, e que era, e que há de vir. Porque no caso aqui, nós já estamos trabalhando do Criador ou o representante básico operacional dele na Terra, que é Jesus. Não se preocupe, nós vamos voltar aqui com calma. Agora, observamos que o próprio Jesus, tendo em vista que o Filho do Homem não vem por ele direto, como Deus revela, não direto, mas por Jesus. Jesus em nível de terceira revelação. Porque o Apocalipse, prestem atenção, o Apocalipse é um preâmbulo da terceira revelação. Qual é a terceira revelação? Não é o Espiritismo? Então o Apocalipse é um preâmbulo. Nós vamos observar que nesse particular, o que é que ocorre? Nós já vamos ter a necessidade dos espíritos embutidos aí nesse texto. Então João é um médium, falando para as 7 igrejas, através dos 7 espíritos, que são responsáveis por estas igrejas. Aí o Honório vai fazer uma abordagem e eu vou falar com as minhas palavras. O que ele está querendo dizer com isso? Nós vamos aprendendo com as obras que vieram dinamizar ainda mais a codificação espírita, que no mundo espiritual existe uma organização. E que, por exemplo, as colônias espirituais, elas representam organizações que funcionam sob a tutela do Cristo. E esse funcionamento se dá por planos extremamente interessantes, que definem estratégias, planejamento, portanto, lideranças, líderes e liderados. Não é assim? Então, aqui na Terra funciona da mesma forma. Eu vou falar dos núcleos, para a gente não abrir demais. Mas, por exemplo, cada casa espírita, nós temos o seu coordenador espiritual. Nós temos equipes de espíritos que trabalham em prol daquele projeto. E temos também os encarnados, que também vão se hierarquizando no sentido de apenas dar uma ideia e fazer com que essa ideia funcione. Portanto, precisamos de métodos, nós precisamos de planos que possam fazer com que a doutrina espírita seja operacionalizada de uma maneira mais ampla, até numa divulgação mais simples. Bom, e se nós temos estas coordenações espirituais na casas espíritas, observem bem que interessante, o movimento espírita organizado. Então nós temos um símbolo muito interessante que foi trazido pelos espíritos, através, por exemplo, da mediunidade do Chico Xavier, que desdobrou algumas revelações que vieram antes do próprio Chico, sobre a questão, por exemplo, da coordenação espiritual do Brasil sobre a tutela de Ismael. Olha para vocês verem que coisa interessante. O movimento espírita, ele tem a sua organização.
Então isso é muito interessante porque João aqui, qual que é o papel de João? João se descaracteriza, ou seja, ele se despersonaliza, porque ele vai falar o quê? Ele vai falar para 7 igrejas, através de 7 espíritos, que são os responsáveis por essas igrejas. Aí foi lembrado no estudo a casa transitória nos livros Libertação e Obreiros da Vida Eterna. Lembram da Zenóbia? Ela é responsável. Lá em nosso lar, tem um espírito responsável pelo governo do nosso lar. O Honório aqui nesse texto aqui nem deixou registrado. Mas vale aqui acrescentar. Nós temos a governadoria geral do nosso lar. Nós temos os ministérios, são 6 ministérios, vocês estão lembrados? Cada ministério coordenado por dois coordenadores. Então, formam um contexto de 12 coordenadores. Olha que interessante. Vocês estão se lembrando? Nosso lar, os ministérios representando a estrela de Davi? Pois é, então são símbolos. A gente costuma ver, passa pelos símbolos e não presta atenção sobre a importância deles, né? Não que a gente temos que fazer curso de numerologia no movimento espírita, não. Não estamos aqui induzindo a nenhum investimento na área esotérica. Mas é necessário que a gente saiba que atrás das informações que vêm do mundo espiritual, existem muitas metáforas que precisam, ou que poderiam ser por nós, vamos dizer assim, o estudo mais aprofundado, para a gente buscar cada vez mais essência do que os espíritos estão falando. Para a gente não ficar só na periferia do que eles estão nos revelando. Por isso é que nós temos um desafio no movimento espírita: estudar a doutrina espírita permanentemente. Por quê? Nós vamos percebendo que nós estamos muito distantes ainda de compreender a profundidade da doutrina. É necessário observar, inclusive, que os nossos comportamentos também dizem sobre isso. Porque nós somos ainda incoerentes, vacilantes, tímidos. Nós somos insuficientes para dar sustentação até os ideais que a gente apregoa, que a gente fala nas nossas palestras, na evangelização, enfim, em todas as atividades. Então, observem como é interessante essa condição. A despersonalização, inclusive, da doutrina espírita, a despersonalização do cristianismo é um símbolo de um valor maravilhoso para nós em espiritismo. O que efetivamente parece um contrassenso quando nós estamos dentro do movimento espírita. Que ainda precisamos de mitos. Nós ainda alimentamos os ídolos, nós precisamos daqueles referenciais, a gente alimenta a iconoclastia, dando um verdadeiro atestado de incompreensão do próprio, da própria ideia que Jesus nos apresenta. Eu não vou longe. Eu poderia dar exemplo, aqui a gente está falando de João despersonalizando, poderia falar de Kardec despersonalizando, poderia nos nossos dias falar do Chico Xavier se despersonalizando, quando ele se colocava como um cisco, como um médium igual grama, dá em tudo quanto é lugar, tomar a Deus que surjam mais médios, quem sou eu? Isso são exemplos que tentam apresentar, tentam explicar, decodificar o exemplo extraordinário de Jesus, quando Jesus disse, eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome do Pai, aquele que me enviou, fazer a obra dele. Então Jesus se apaga. Olha que maravilha. E nós precisamos de fortalecer as pessoas. É um grande equívoco. Então observemos. Como devemos ser mais cuidadosos. E eu estou dizendo,
na condição de médium, estou falando na condição de simpatizante, estou falando na condição de líder, de presidente, de diretor de casa espírita, estou tentando falar em nome de expositores, daqueles que estão com notoriedade, porque tem uma fala mais dinamizada, possuem mais carismas, enfim. Enfim, todos nós, desde aquele que tem esse carisma, que é tanto convidado, quanto aquele que está aplaudindo, aquele que está convidando, que está organizando, que está falando, expondo a doutrina espírita, nós precisamos de verificar que o cristianismo é uma doutrina que propõe fraternidade. Ela não propõe escalonamento, ela não propõe uma hierarquização fechada, no seu sentido de criar, de alimentar, inclusive, castas. Um dos problemas das religiões foram, efetivamente, promoverem essas castas. Foi o que aconteceu com o budismo, foi o que aconteceu com o cristianismo quando se torna o catolicismo, foi o que aconteceu com as propostas reformistas, luteranas, depois calvinistas, foi privilegiar determinadas castas personalísticas, que inclusive se alimentaram como se alimentam até hoje do poder. Então é muito interessante, porque a proposta aqui é o seguinte, nós estamos falando, o que é mais importante para nós é do campo operacional. A vinda do Filho do Homem, que todo o Apocalipse destina nesse momento da chegada dele, é uma chegada que está vinculada ao reencontro de cada qual com a essência dinamizadora do amor, que é Jesus. Então a vinda de Jesus, a chegada de Jesus, o vínculo é com o reencontro de cada qual. Não com ele, mas com a essência dinamizadora do amor. Não sei se eu me fiz claro. O assunto é desafiador. Então, eu falei aqui algumas semanas atrás sobre a questão do espírito de verdade. Aliás, não tem assunto que explique tanto isso que eu estou querendo dizer. O espírito de verdade. O espírito de verdade é Jesus? O que vocês acham? O espírito de verdade é uma pleiade de espíritos? O espírito de verdade é um outro espírito que não seja Jesus? Enfim, como é que nós vamos resolver essa polêmica? Bom, para mim, meu papel é de dizer, com todas as letras, que essa polêmica acabou. Acabou para quem conhece a doutrina espírita, acabou. Porque o espírito de verdade é Jesus. É Jesus. É uma individualidade. Eu não vou longe, porque temos o pesquisador Paulo Neto, que eu faço questão de divulgar o trabalho dele, porque o trabalho dele é sério, e eu tenho acompanhado com muito carinho o desenvolvimento da maneira com que ele vem se expressando. Então eu gostaria que Deus o abençoasse, porque nós precisamos de pesquisadores que estão fazendo pesquisa, não estão preocupados com opiniões, estão fazendo um trabalho de arqueologia documental, enfim. Então o espírito de verdade é Jesus. Quem quiser conhecer a matéria, pesquise na internet. Paulo Neto, quem é o espírito de verdade? É Jesus. Agora, não é o Paulo Neto só com a sua pesquisa, porque também já existe um documento que está na Federação Espírita Brasileira, um legado de Canuto de Abreu, onde tem um texto original escrito pelo próprio punho de quem? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E nesse texto ele escreve: o Espírito de verdade é Jesus. Tá, ok. Mas observe que a discussão, ela versa sobre
exatamente o assunto que a gente está falando. Personalização. Jesus está preocupado com a nossa condição de olhar para Ele e ficar discutindo se o Espírito de verdade é Ele ou não é Ele. Os espíritos superiores, Allan Kardec, eles estão prestando atenção nas nossas dúvidas. Eles estão numa outra dinâmica. Eu não tenho dúvida em afirmar. Não tenho dúvida em afirmar. Porque enquanto a gente discute o sexo dos anjos, a gente deixa de observar a importância da angelização. Eu vou fazer um trocadilho aqui para brincar. A angelitude, a cristianização. Então, a essência dinamizadora do amor é que nos importa. Olha o que eu vou dizer, pode até ser heresia para alguns. Eu posso dizer assim, e eu não tenho dúvida que Jesus não vai me recriminar. Ah, Casalbel, mas ele é tão bondoso, ele é tão evoluído. Não, mas não é por isso. Eu não tenho dúvida de que eu estou em sintonia com o pensamento dele. A definir que o que importa não é segui-lo como indivíduo. O que importa é realizar o que ele ensinou. Esta é a essência dinamizadora do amor. Não adianta pregar amor. Não é suficiente ficar dizendo eu te amo. O importante é amar. Passa pela palavra romântica? Não tenha dúvida. Caminha por ela também. Mas muito mais do que a palavra romanceada, está no cuidado do romântico. Está na ternura vivencial. Na benevolência, na indulgência, no perdão, no companheirismo, no respeito, na ética, na sensibilização. Isso é muito mais importante. Bom, a segunda vinda, vamos dizer assim, a primeira vinda de Jesus foi implementado um sistema informativo a definir uma necessidade de sintonia. A segunda vinda de Jesus é motivação. O incentivo interior nosso, abrindo o coração para o trabalho, para o amor, e reencontrando com Ele, na pessoa dos que sofrem. Quando eu falo dos que sofrem, é preciso consertar essa ideia fechada de que a gente traz. Achamos que os que sofrem é aquele que está com câncer, aquele que está no asilo, a criança desamparada, sofredor de uma maneira geral, ostensiva, aos nossos olhos. Mas, em nossa volta, dentro de casa, nós temos sofredores. Pegaram aí? Todas as vezes que o meu coração se abre para sanear um coração que sofre, secar uma lágrima, dentro da linha efetiva da realidade do sofrimento, porque pode muita lágrima aí ser peça de teatro, porque tem que chorar. Então nós vamos observar que é esse o sentido. Então, quando nós começamos a abrir o nosso coração, para além de um processo exclusivamente de assimilação informativa, nós já estamos começando a nos embutir nestas 7 igrejas aqui. Porque as 7 igrejas não são apenas um ponto em que a revelação se manifesta como sendo um piso que recolhe do alto. É também, dentro desse ângulo que nós falamos, uma projeção vertical, captando de cima, e a linha horizontal. Ou, não importa o que é que ela vai se nortear na linha da horizontalidade, com os nossos irmãos em humanidade. Então esse ângulo vai se formar, percebendo e atuando,
e a capacidade nossa de recolher. Pelas vias, pela linha vertical, aplicando-a na horizontal da vida. Observem bem que interessante. Tudo isso dentro de uma dinâmica de sacrifício, de interesse, de investimento. Então, olha para vocês verem que interessante. Se nós temos todas essas igrejas, nós temos então uma diversidade de trabalhos. Não é isso? Por quê? A diversidade do trabalho, a dinâmica do trabalho, a qualificação do trabalho, vai nos dar condições de passar por essa frase que nós vamos ler agora, que é a própria sequência do estudo, de uma maneira extremamente mais lúcida. Observemos. Daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem é aquele que era, que é e que há de vir? Não é Jesus? Mas acima de tudo, Cristo. A proposta dele que é eterna, que é pungente, e que ela foi, ela é e vai ser. Dentro da nossa linha de interação, dentro dos nossos movimentos de sintonia, de afinidade. O que eu quero dizer com isso? Ontem, você era induzido pelo Cristo de uma maneira. Aquela indução de ontem, ela vai ser extremamente importante agora, porque ela passou pelo ontem. Ela te dá mais elementos agora. E ela vai ser assim depois. Porque depois você vai voltar. Você vai voltar numa condição anterior para aprender uma nova lição. Então, que era, que é e que há de vir. Nessa trilogia, o que era? Que era? Que era na criação. O que é? O espírito em evolução. O que há de ser? A perfeição. Que nos coloca na condição de profunda sintonia com o que era. Nossa, Casalberto, agora você embolou minha cabeça. Não embolei não. Vamos com calma. Deus, Criador, criou o Espírito. Não é verdade? Então nós fomos criados, princípio inteligente. Para a gente chegar na condição de espírito inteligente, deixar de ser princípio e nos tornar espírito inteligente que povoa o universo, estamos em todas as partes, nós estamos numa dinâmica extremamente interativa com aquele que nos criou. Por isso é que é confuso em determinados momentos, quando a gente estuda com os espíritos, o seguinte trecho do Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar vosso pai. Não vou analisar com vocês a importância de se honrar os nossos pais consanguíneos. Porque isso já é mais do que concebido por todos nós. A excelência da caridade é honrar pai e mãe. O princípio da caridade, ele parte desse reconhecimento, dessa gratidão à paternidade. Aqueles que nos conceberam, no seu sentido de nos receberam, no sentido de nos acolheram, que nos deram todos os elementos, que nos limparam quando nos sujávamos, que nos ensinaram a alimentar, a pronunciar as primeiras palavras. Honrar a nossa história. Mas honrar o pai, no seu sentido mais profundo, é o filho que vai se interagindo por sintonia, por afinidade com Deus. Honrar não é fácil, não. Você tem que arcar com as consequências, você tem que levar a efeito uma série de processos que você herdou.
Então, isso é muito importante que a gente possa entender. Porque, olha, observem bem. Eu vou trabalhar agora com vocês, dentro da própria sequência do texto, os aspectos do trono. Olha que interessante. Vamos ver se o tempo vai permitir. Aliás, antes de eu entrar no trono, desculpe, tá, gente? Porque teve uma abordagem aqui que a gente ia colocar e não colocamos, do Tiago. Ô, Tiago, me desculpe, tá, amigo? Muito obrigado pela sua participação. Mas o Tiago colocou o seguinte, posso até estar errado, mas acredito que um dos maiores exemplos de despersonalização seria a revelação espírita feita pelo Espírito de verdade, em que Jesus, com a sua autoridade, poderia diretamente ter dito ser ele, e não o fez. Puxa vida, Tiago, meu amigo, me perdoe, eu voltei aqui, não só pelo meu compromisso em atendê-lo, mas eu fui quase que constrangido a voltar. Porque a sua abordagem é extraordinária. Foi Pentecostes o fenômeno. Você entrou em sintonia com as esferas superiores. Vamos refletir, Tiago? Olha que barato. Olha que legal. Você está dizendo que o maior exemplo de despersonalização foi o Espírito de verdade. Jesus poderia ter dito que era ele, não poderia? Tá. Então eu vou colocar para você pensar comigo, tá, Tiago? Se for o caso, a gente vai para o trono semana que vem. Não estou preocupado, não. A Cleusa que gosta de brincar que vai para o tronco, né, Cleusa? Então, mas semana que vem nós vamos para o trono. O trono aqui no sentido de uma configuração muito interessante. Mas vamos rápido, Tiago. No primeiro instante, o Espírito de verdade se disse, ou se apresentou para Kardec como a verdade. Isso te basta. Está lembrado? Isso nós vamos encontrar. Revelação sobre a minha missão. Os textos estão lá no livro Obras Póstumas. Chamar-me-ei a verdade. Ponto. Obviamente que depois Jesus se revela como Jesus. Mas a gente vai observar que ele alertou Kardec sobre a questão da discrição. Porque quanto mais discreto é o médium, mais ele vai gerando confiança nos espíritos. Eu posso ser levado para a cadeira elétrica, para a Inquisição. E vão dizer, não tenho dúvida, de que eu estou inventando, mas não tem problema. Porque a gente está numa fase de um monte de gente falar um monte de coisa sem prova, e eu não posso ficar fora dessa. Estou brincando com vocês. Mas existe uma história belíssima, que um dia eu gostaria de contar sobre o que aconteceu com Chico Xavier, quando ele descobriu a mediunidade com um caráter todo de trabalho a partir de 1927. O espírito que se apresentou para ele. E que ele só foi revelar isso na década de 50 para o Arnaldo Rocha. Mas isso não vem ao caso. O que é importante para nós é entender a descrição. Kardec compreendeu que era um espírito muito próximo de Jesus. No dizer de Emmanuel, um dos mais lúcidos apóstolos de Jesus. Esteve com Jesus na Galileia. Eu tenho uma leve desconfiança que ele foi João Batista. Mas eu não posso afirmar porque eu estou assumindo responsabilidade. Mas se ele não foi João Batista, ele estava na mesma linha mental de João Batista. Porque alguns até discutem que João Batista estava no mundo espiritual na época da codificação espírita. Bom, mas isso é um detalhe relevante. Porque a sintonia de Kardec com João Batista é perfeita. Então, na época de Elias tinha um médium que ele apresentou e preparou para a comunidade, que foi Eliseu. De repente, quem sabe? João Batista foi Elias, ao seu lado Eliseu, quem sabe foi Allan Kardec. Mas isso para nós é irrelevante.
Kardec percebeu que se ele falasse que era Jesus, ele ia julgar a doutrina espírita no buraco. Imagine se desde os primeiros textos você fosse ler no Evangelho mensagem assinada Jesus Cristo. Pode ter certeza que a nossa condição ainda de inferioridade, ou a nossa condição preconceituosa, o ranço religioso nosso, é tão intenso que muitos dos espíritas não seriam espíritas. A doutrina espírita não estaria na condição que ela está hoje. Não tenho dúvida. Agora, o que é mais interessante é que o espírito de verdade já representa a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda foi Jesus, personalizado. Jesus de Nazaré. Ele se faz Cristo. Ele se faz Cristo pelo próprio resultado da vida dele. Ele era o Messias, o Cristo, Deus vivo, Deus imanente. Todos nós somos Cristos. Cada um de nós temos a imanência divina. Agora, ele foi Jesus, o Cristo, a imanência de Deus, a capacidade dele de refletir o pensamento divino foi incomparável na história da humanidade. E por isso era, é e há de ser. E nós estamos como que correndo atrás, primeiro para entender como é que funciona esse procedimento de refletir pela mente a luz que dimana do Criador. A gente não sabe como é que funciona. Você lê Emmanuel, eu estudo com a André Luiz, a gente busca Kardec, a gente bate cabeça aqui, vem lá, e na hora de irradiar a luz, a gente irradia treva. A nossa luz ainda é treva. Observe bem, Tiago. Jesus disse assim: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Ou seja, a qualidade da nossa luz, ela tem que estar para que nós para que nós estejamos bem. Essa reflexão, ela tem que ser numa base muito acima, numa condição de profunda comunhão com o amor de Deus, porque fora isso, ela faz treva. A gente tem aqui uma reflexão sobre caridade e daqui a pouco eu estou agindo com ciúme. Eu estou vendo alguém fazer alguma coisa e criticando. Né? É tão bom você, por exemplo, conversar com pessoas que estão em busca dessa sintonia superior. Hoje eu dialoguei com o Divaldo Franco, 2 segundos de conversa. É tão bom você ler uma frase que te joga para cima. Da mesma forma, é tão bom você escrever uma frase que joga o outro para cima, sem nenhuma comparação, sem nenhuma adjetivação de quem é quem, do que um faz, o outro faz. Nós somos cristãos. Então, qual que é o nosso trabalho? Valorizar o trabalho do outro, incentivar o outro. Quando amigos, colocar alguns pontos que a gente perceba que serem importantes para induzir uma reflexão mais ajuizada, mais prudente, mais serena. Essa é a dinâmica dos nossos relacionamentos. Agora, o espírito de verdade. Isso é extraordinário. O próprio Jesus está mostrando a despersonalização. Ele está voltando não como Jesus. Ele está mostrando para nós uma dinâmica evolucional. Então, Tiago, puxa, muito obrigado, meu amigo. Você trouxe uma participação aqui que eu fiquei tão sensibilizado que eu vou pedir ao grupo paciência para que a gente possa caminhar na análise do trono, né? Falando sobre os 7 espíritos que estão diante do seu trono, do trono do Cristo. O tema nosso é evolução. O tema nosso é falar dessa indicativa da irradiação por reflexo. Tudo isso são pontos importantes para que a gente entenda a questão do trono, a importância do trono, o trono representar a autoridade, o caminho que nós,
como próximos do Rei, o Rei dos Reis, buscando sintonia, trabalharmos em torno do trono, enfim, nós temos aqui uma série de procedimentos para que a gente possa continuar com essa alegria de estar estudando um texto tão maravilhoso, tão extraordinário quanto o Apocalipse de João. Meus amigos, diante de tantas reflexões aqui, eu gostaria de agradecer a todos. E aí eu vou trazer mais uma participação. Agora da Marilac. Estava com saudade de Marilac. Tem muito tempo que você não mandava as suas participações. A Marilac está dizendo aqui. Vamos lá. Que ela estava pensando no capítulo 19 do Evangelho. O poder da fé. É ele que vai. Ela deve ser, né, que vai nos falar do nosso relacionamento com Deus, a definir o nosso relacionamento com os que nos cercam e trabalhar os sofrimentos e o intelecto no ponto de sentir Deus como Pai de amor. Isso independe da religião, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Amanhã estou reservando um momento no trabalho que nós vamos fazer em Maceió. Eu vou contar só para vocês. Nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Aliás, me desculpa, é no sábado. Amanhã eu estou indo para Maceió. E na abordagem que nós vamos fazer sobre o Livro dos Espíritos, eu vou tentar gravar para depois disponibilizar para os amigos. Nós vamos exatamente caminhar para uma reflexão sobre a questão da religião. O objetivo da doutrina espírita. Então, nós temos que caminhar com Kardec para um veredito extraordinário. A proposta da doutrina espírita é de nos apresentar, pelo conhecimento, pela razão, pela fé raciocinada, a importância da fraternidade. A fraternidade que nos irmana, que favorece a todos nós trabalharmos numa dinâmica essencialmente cristã. Vincularmos o nosso coração aos procedimentos que possam nos libertar. Vencer as crisálidas, vencer as algemas, dirimir tudo que possa nos ludibriar, nos afastar, nos distanciar desta, vamos dizer assim, dessa irradiação magnética do amor de Jesus. Quando nós falamos em Jesus, eu recordo, eu estou vendo a presença de uma grande amiga aqui no chat, a Rosângela. Quando nós começamos os primeiros estudos, na época no Pautalk, tinha alguns companheiros que quando ouviam os nossos trabalhos, nos referindo tanto a Jesus, costumavam a dizer que a gente tinha uma veia muito religiosa para o gosto deles. E muitos desses corações, tempos depois, vieram nos dizer que estavam um tanto quanto enganados. Porque o nosso compromisso é sim trabalhar com Jesus. Ele é o nosso mestre. Mas a ideia principal é de apresentar as propostas de Jesus como metodologia de vida. Porque a religião pura e imaculada é a da vivência do cristianismo, a vivência do amor. E assim, meus queridos amigos, com muita alegria, com a certeza de termos procurado fazer o melhor, sabendo das nossas limitações, nós vamos encerrar o nosso encontro da noite com uma oração. E essa oração de improviso, vamos buscar uma poesia. Vamos trazer Maria Dolores para conversar conosco, com um texto em louvor da esperança.
Escuta, coração, quando a mágoa te aflija e a incompreensão te zurza implacável e rija, jamais te des aos gritos da exaustão. Revolta é furacão a sacudir. O campo, o ninho, a escola, o templo, a casa. E tudo danifica ou tudo arrasa, quando vem a surgir. Quando o pranto amarfanhe os olhos teus, não mostre tuas lágrimas benditas. Aprende a recolher no campo em que transitas os ensinos de Deus. Tudo na terra é santa aspiração. Serenamente a planta aguarda o fruto amigo, e o próprio fruto anseia estar contigo, para a vitória humilde de ser pão. Nasce a fonte cantando, a borbulhar. De início é um fio pobre de água mansa, mas porque espera, serve e não descansa, desce ao bojo do rio e acha a glória do mar. O charco espera a mão do lavrador, e um dia plasma em lama, lodo e estrume, um jarro gigantesco de perfume a enfeitar-se de flor. Nota que a porcelana aprimorada foi barro que aceitou a disciplina. A pérola mais fina veio na dor da ostra torturada. O violino que atende e se consome, por dar à melodia apoio e desempenho, não passava de um lenho na floresta sem nome. Detente, coração, pensando nisso. No mundo, o que há de belo, grande e santo, é persistência e esforço, canto a canto, da esperança em serviço. Empenha-te a servir, aprender, construir, tolerar. Lembra que o próprio Deus, no mais alto conceito, em tudo é sempre o amor puro e perfeito, porque nunca se cansa de esperar. Esperar o nosso caminhar, o nosso despertar. Ele sempre a nos amar, nos concedendo divinas oportunidades para singrar com as oportunidades que nos oferecem o mar, a vida estuante, inspirando o bailar, no despertar, engrandecer e poder orar, festejar, pois o amar é a base da renovação. O amar é o caminho para perdoar. O amar é o que vai nos colocar em paz, nos domínios do próprio coração. Que o Senhor lucifique o nosso entendimento, abençoe o nosso procedimento, nos ajude com os nossos familiares e distribua as bênçãos para todos aqueles que sofrem e que nesse momento anseiam por uma vida melhor. Muito obrigado a todos e assim nós encerramos o nosso encontro da noite
com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja. Muito obrigado a todos.